Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Política de Saltos Altos desta quinta-feira, 17 de junho de 2021. Estamos a um dia do começo das Sanjoaninas, as que a Câmara Municipal de Angra deliberou realizar num formato necessário e obrigatoriamente diferente. Falaremos sobre isso mais à frente neste programa com as nossas convidadas habituais e comentadoras residentes, Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Às três, muito boa tarde e muito obrigado. Para já, e porque ficou assim apalavrado do nosso último programa, até porque, em bom rigor, este era o tema principal do nosso último programa e acabamos por não sequer conseguir chegar a ele, imagine-se só, a abundância é tal que até consola. Judite, muito boa tarde. Vamos começar a pensar um pouco, considerando até que as notícias vão dando conta de expectativas otimistas, ou seja, nomeadamente nos Açores há a previsão por parte das autoridades públicas e governativas de saúde de que em inícios de agosto possa ser atingida uma espécie de imunidade de grupo, considerando não só a evolução da doença, mas também a evolução do processo de vacinação. Vamos tentar perceber que visão cada uma de vós tem para aquele que pode e deve ser o pós-pandemia, na preocupação, obviamente, de todos nós, mas em particular daqueles que têm mais responsabilidades e que devem, por isso mesmo, promover uma era pós-pandemia com outro tipo de atitude e de cuidados. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Graça e Cláudia, e também uma excelente tarde para os nossos ouvintes. Muito obrigado. A volta à normalidade pós-Covid é óbvio que está sempre dependente do ritmo de vacinação. Depois de muitas queixas de que não chegavam queixas que correspondiam à realidade, diga-se, de que não chegavam as vacinas necessárias aos Açores, depois de feitos vários pedidos por parte do Governo Regional, quer ao Governo da República, quer à União Europeia, finalmente parece que as vacinas estão a chegar agora a um bom ritmo, para além de que também houve um reforço de meios, porque obviamente que não basta termos vacinas, é preciso termos os meios humanos necessários para que essas vacinas sejam aplicadas. Com agora esta nova metodologia de vacinar primeiro as ilhas sem hospital, está a andar a um ritmo muito interessante e bastante mais célere, e portanto já estamos numa situação, enfim, de um pouco mais de conforto. No entanto, isto ainda é um bocadinho relativo, porque nós vimos que, por exemplo, no continente o número de casos baixou muito significativamente e agora está outra vez a aumentar. Portanto, nunca podemos baixar a guarda nem dar a situação por completamente resolvida. Bem, e a Lisboa e Val do Tejo com a particularidade de estarem a aparecer casos positivos de gente que já está vacinada. Sim, até com as duas doses. Portanto, apareceram as novas variantes e pronto, isto é uma vacina como qualquer vacina. Nós sabemos que, por exemplo, em relação à vacina da gripe, podemos contrair, depois de termos levado a vacina, podemos contrair a gripe, mas, enfim, será sempre menos agressiva e temos sempre algumas defesas para isso, e o mesmo acontece com a vacina da Covid. Agora, com as novas variantes, estamos sempre sujeitos, apesar de vacinados. Porém, é um ponto de partida e portanto, podemos estar um pouco mais descansados e começar gradualmente, enfim, a voltar à normalidade. É evidente que já se nota aqui nos Açores um regresso, digamos, dos turistas. Já é notório nas várias ilhas, turistas, sobretudo do continente, o que para nós é muito bom, porque antes da pandemia nós estávamos numa fase muito interessante e boa de turismo, estava a ser um grande incremento para a nossa economia. Agora, com as passagens interilhas a 60 euros, portanto o turismo
turismo interno também já começa, já estamos no verão e, portanto, já há muitas pessoas de férias e o turismo interno também já começa a funcionar e, claro, que isso vai dar um alento ao tecido empresarial, ao comércio, a isso tudo. E penso que... Sendo certo que esta semana a SATA, por exemplo, já anunciou reprogramações para baixo das operações, nomeadamente com a diáspora e com a Alemanha, uma operação que tinha para Ponta Delgada e Frankfurt. Já houve uma redução, já anunciaram uma redução de voos entre, no caso da terceira, entre Toronto, portanto há a redução de 2 voos, mas de qualquer das formas, pois isso são contingências ainda, não é? Exatamente, mas que aos poucos hão de ser ajustadas e penso que por aí esse será o caminho da retoma. Claro que temos que ter sempre em conta que houve muitas pessoas que ficaram sem emprego, há muita gente em layoff e há muita gente desempregada efetivamente, mas se por via do turismo começarmos a ter alguma retoma, é evidente que alguns desses postos de trabalho que tinham sido perdidos hão de se ir recuperando aos poucos. Depois, vai chegar a bazuca europeia, portanto o plano de recuperação e resiliência é que vai ser então, esperemos que sim, é óbvio que vai ser da forma como ele for aplicado e nós sabemos que o plano não pode ser aplicado ao gosto e à medida de cada governo, e ainda bem por um lado que é assim, porque nesta altura de eleições próximas poderia ser mal utilizado também. Portanto, é bom que haja medidas que tenham que ser cumpridas para que os governos não possam fazer aquilo que muito bem entender. Só que, por outro lado, é claro que também talvez esse dinheiro não possa ser aplicado naquilo que neste momento nos parece ser o mais importante, que é injetar no tecido empresarial, no comércio, para que haja uma recuperação dos postos de trabalho perdidos. De qualquer das formas, em chegando esse dinheiro, é evidente que vamos começar a recuperar. Graça Silveira, boa tarde. Sendo certo que tudo o que nós possamos obviamente dizer é tão imprevisível quanto a própria situação de pandemia, como é que encaras ou como é que tu julgas ser a melhor forma de nós levarmos a nossa vida numa situação pós-pandémica, sendo certo que aparentemente há coisas que nunca mais podem voltar à normalidade que nós conhecíamos? Bom, muito boa tarde a todos, aos ouvintes do Rádio Clube, a quem nos acompanha no Política de Saltos Altos, às minhas codebatentes, à Cláudia Judite e ao moderador Pedro Ferreira. Bom, eu primeiro gostaria de fazer aqui uma achega não quero chover no cortejo da Judite Parreira, mas eu devo dizer que em relação ao plano de recuperação e resiliência, a tão esperada bazuca, tenho sérias dúvidas. Desde logo porque eram previstos 720 milhões, entretanto o Ministro do Planeamento veio dizer que afinal eram apenas 649, 650 milhões de euros que seria o montante a alocar à região e afinal já só eram 580 mil euros. Milhões de euros. Isto na altura deu uma imagem péssima do atual executivo, porque Bastos e Silva vem dizer que não sabia de nada disso, porque não estava por dentro, mas afinal estava. Quer dizer, só o facto de demonstrar uma impreparação para um instrumento que é fundamental para a recuperação da economia no pós-pandemia. E que não foi alterado uma vírgula face ao que estava planeado pelo anterior governo. Agora, ficar à espera de que este plano de recuperação e resiliência vá ajudar a economia, tenho sérias dúvidas exatamente pelo que o Pedro estava a dizer. Ou seja, José Manuel Bolieiro veio publicamente dizer que ia assumir o plano tal e qual estava feito e deixado pelos socialistas, que era para não atrasar mais a vinda das verbas comunitárias, quando tinha 80 dias ainda para fazer essa alteração. Aliás, a parceria da Câmara de Comércio dos Açores com a Federação Agrícola, o GT,
e à Ecopa, na altura, acusaram o governo de não querer dialogar sobre este PRR e que era, na realidade, uma traição às empresas. Nós temos e isso é que é grave, é que, ao contrário das outras verbas comunitárias, a vinda de novas tranches não está dependente da execução, da taxa de execução, mas do cumprimento dos objetivos. E os objetivos são exatamente aqueles que foram definidos pelo anterior Executivo Socialista, que tivesse feito um PRR que era claramente para engordar o Estado, eu ainda entendo. Agora, que o atual Executivo que tenha traído as empresas que na altura da pandemia fizeram das tripas coração para manter o emprego e que vão receber 115 milhões de euros, praticamente a mesma coisa, que são os até um pouco menos, que são 116 milhões de euros para uma coisa que se chama transição energética, seja isso lá o que for, parece-me de uma enorme modernização da administração pública, entre outras coisas. Sim, mas é que não. A transição energética tem 116 milhões de euros e nem sequer havia transição energética na altura. Portanto, este PRR era para compensar os setores que tinham sido prejudicados pela pandemia. Uma transição energética que nem sequer existia antes não pode ter sido prejudicada pela pandemia. Mas para a transição digital, que é outra transição, é tudo um conjunto de transições. A transição digital tem 90 milhões de euros apenas para as empresas públicas. As empresas privadas, que neste momento também se precisam reestruturar com o teletrabalho e tudo isso, não vão ver um único euro deste PRR. E, portanto, eu tenho sérias dúvidas de que esta bazuca nos vá poder ajudar em relação à recuperação económica. No entanto, devo dizer, e em relação à pergunta do Pedro, que efetivamente no pós-pandemia nada será como antes, mas eu acho que há coisas que vão efetivamente melhorar. Uma das coisas que eu sempre defendi, que é o Eat Local, Buy Local, que é um movimento que apela ao consumo dos produtos locais, em que se devem comprar o mais próximo possível os produtos hortofrutícolas. Verificou-se que efetivamente durante a pandemia houve várias empresas que vendiam hortofrutícolas que passaram a fazer cabazes desenhados ao milímetro, digamos assim, às necessidades dos consumidores, com entrega em casa. Ou seja, todas as semanas os clientes diziam o que é que queriam dos hortofrutícolas disponíveis e era feita uma entrega de cabazes com excelente qualidade e em que antes não havia vontade de fazer isso e que se passou a fazer. Aliás, criaram-se uma série de serviços de proximidade de entrega em casa que vieram ajudar muitas das pessoas, como os nossos idosos, que eu lembro-me perfeitamente de perguntar: mas então agora os idosos na pandemia, e o meu padrinho que tem 100 anos e que vive sozinho dizia: eu estou muito melhor, porque na realidade eu sempre estive isolado. Eu sempre tive dificuldades de sair de casa para aceder a determinados serviços que hoje, devido à pandemia, estão disponíveis para toda a população e eu também posso usufruir. Portanto, nomeadamente os pequenos restaurantes do centro de Angra, que passavam a entregar as refeições ao domicílio e que, portanto, estas pessoas passaram a ter... Portanto, eu penso que em termos de adaptação, que a gente até já discutiu várias vezes de quais é que eram as estratégias do mercado do comércio local, de se reinventarem com um atendimento mais personalizado, com uma diversidade de serviços de proximidade que a pandemia trouxe e que espero que continue a existir. Também trouxe outros em sentido contrário, nomeadamente na saúde continua a ser difícil, não é? Mas de qualquer das formas, vamos lá ver se, bem, mas, por exemplo, se a pandemia passa depressa. Mas, por exemplo, nas questões da saúde em casa, digamos assim, tentar evitar a institucionalização, que foi uma coisa que também nós sempre defendemos, que em vez das pessoas irem todas para o hospital ou para os centros de saúde, haver a possibilidade de serem atendidas em casa e ficarem em casa, que apareceu agora com o enfermeiro de família, que passa em casa a ver se efetivamente a questão é grave, se a pessoa deve ser institucionalizada ou pode continuar em casa. Esta iniciativa do CDS, que acho que se chama Os Novos Idosos, em que o apoio é feito
ao idoso e não à instituição, ou seja, em vez do Governo Regional pagar diretamente às IPSS, paga ao idoso. Se o idoso está institucionalizado numa IPSS, essa verba é transferida para a instituição. Se esse idoso tem autonomia, tem capacidade de estar em casa, pode utilizar essa verba, por exemplo, para pagar às empresas privadas, que hoje em dia já existem, para fazer a higiene diária, para fazer o apoio de refeições, etc, etc. Agora, aí é muito importante ver como é que essa iniciativa vai ser regulamentada, porque todos nós sabemos que há muitos familiares que o único dia que vão visitar os seus idosos às IPSS é no dia que cai a reforma. E, portanto, este apoio dos 1.000 euros aos idosos pode ser completamente vampirizado pelos familiares, que não é nada que nós não soubéssemos, e que os valores que foram publicados há 3 ou 4 dias de que a violência aos idosos duplicou de 2019 para 2020 é um claro indicador. Eu acho que essa violência não duplicou. O que acontece é que as pessoas passaram a estar o dia todo em casa e passaram a perceber-se que na vizinhança havia situações de violência aos idosos vizinhos e passaram a denunciar, que é uma coisa bem diferente e, na minha opinião, bastante preocupante. Cláudia, boa tarde. Chegamos quase à conclusão, depois de ouvir a Judite e a Graça, que essencialmente o que é preciso mudar são as pessoas, não é? Ou seja, a educação, o nível de conseguirmos socializar uns com os outros e de sermos menos egoístas. Quase que o cerne do pós-pandemia está em nós e não naquilo que podem fazer por nós, não é? Pois, boa tarde, Pedro, boa tarde, Graça. Foi talvez demasiado filosófico a essa hora, mas enfim, peço desculpa. E Judite, também cumprimento os nossos ouvintes. Não sei se percebi bem o alcance do também teu introito. Judite e Graça Silveira omite-se de propósito. Eu cumprimentei-te primeiro. Exatamente. Já começamos. Foi. É abriremos cumprimentos, já logo. começamos. Portanto, não sei se percebi o meu alcance, mas vou tentar. O problema está verdadeiramente nas pessoas e não no que podemos fazer, é o que dizes, Pedro, é isso? Sim. Pois, eu acho que essa questão do pós-pandemia é, de facto, uma questão muito melindrosa e muito difícil de gerir. Na verdade, não só desde pelas logo pela pessoas. Incerteza que nós continuamos a ter, não é? À volta desta situação. A pandemia foi uma incerteza global para todos nós e uma surpresa, talvez, mas havia alguns cientistas que já vaticinavam qualquer coisa do género, mas, enfim, sendo de qualquer forma, foi surpreendente. E esta retoma é também ela surpreendente e difícil, independentemente dos governos, dos governantes ou dos técnicos que estão relacionados com essas questões. Agora, eu penso que efetivamente aquilo que a Graça, as duas tocaram em aspectos importantes. Um deles é a questão do PRR, que efetivamente o Plano de Recuperação e Resiliência, que não foi apropriado, digamos assim, pelo atual governo, foi seguido o que já estava definido, podendo ter sido feito com adaptações, e que pode trazer aqui, enfim, não exatamente o desfecho que se esperava. Porque eu penso que também a consideração do que vai suceder nesta recuperação terá sempre que ser vista a duas velocidades, não é? Que é a questão de São Miguel, que é claramente distinta da questão das restantes ilhas, pelo menos neste momento. Sim. Nunca podemos dar por certo que será assim até ao fim, mas neste momento é assim. E o que sucede é que, efetivamente, o Governo atalhou aqui na estratégia da imunidade de grupo e da vacinação das ilhas ditas mais pequenas ou sem hospital, como se queira dizer, embora esta coisa do sem hospital é sempre algo, enfim, melindroso de se colocar assim. É verdade que algumas ilhas têm dificuldade no acesso, mas também é bom de ver que os 3 hospitais que temos na região, com a qualidade que têm e com os serviços que oferecem, garantidamente, julgo eu, estão preparados para dar resposta a todas as ilhas. Portanto, eu acho sempre um pouco melindroso dizer as ilhas sem hospital. É verdade que não o tem fisicamente, mas a região tem alcance e suporte, e é esse o fundamento da própria autonomia. Então devíamos, na tua opinião, ter começado primeiro por onde a casa está a arder? Na questão da vacinação? É assim, eu julgo que a questão de São Miguel é uma questão significativamente mais grave do que a das outras ilhas. Sempre foi. E é a que está a ser mais mal gerida. É a que está a ter mais dificuldades e é onde, efetivamente,
a economia agoniza de uma forma, enfim, violenta. Mas quanto mais tempo durar a situação, pior, não é? Mas também temos relatos de situações verdadeiramente escandalizantes, quase, não é? Quando sabemos que uma família se infecta propositadamente para também poder ter acesso a um cabaz da Câmara Municipal, fica difícil gerir seja o que for, não é? Mas aí é que entra aquilo que tu dizias da responsabilidade pessoal, não é? Que também falha aqui e tem falhado em São Miguel, sobretudo nas questões relacionadas com o Concelho da Ribeira Grande. E, portanto, isso não podemos descartar. Mas há uma série de fatores que aqui entram. É que esta retoma, para já, na minha opinião, o Governo Regional deveria ter um plano concreto de retoma de sua própria iniciativa, que não fosse apenas o PRR e a chamada bazuca que vai receber. É evidente que vai receber, com menos milhões, como disse a Graça, que também tem um efeito, naturalmente, mas tem que haver um plano, um PRR regional, digamos assim. Ou seja, o próprio Governo tem que traçar e definir as suas prioridades com esta bazuca que vai receber. Cláudia, desculpa te interromper, mas a questão é que abdicou de o fazer. Exato, pois, exatamente, e eu estou aí neste sentido. E teve a oportunidade de o fazer. Não era obrigatório. À partida, mas poderia eventualmente corrigir a mão, não é? Já não pode. Neste momento não pode, mas pode. Não pode usando estas verbas. Mas pode. Mas pode definir um conjunto de políticas que sejam adaptadas à realidade. Regional que deve as ser medidas sem contar com essas verbas, é o que eu estou. Estas verbas estão alocadas já ao que está aprovado. Estas verbas têm mas a redistribuição e o plano de intervenção podia ter sido adequado. Não foi, é verdade. Não foi, neste momento não pode, foi o que eu acabei de dizer. Mas podia e deveria ter sido. É para isso que serve a nossa autonomia, não é? E é para isso também que serve o facto de nós termos que considerar aqui duas realidades. E este discurso do bairrismo, enfim, isto é tudo uma série de equívocos, alguns antigos que renasceram, não é? Mas que obviamente não podem ser aqui considerados. A situação de São Miguel é uma situação muito mais grave que a das outras ilhas e, portanto, deve ter um tratamento diferenciado. É tão simples como isso. E se nós somos todos açorianos, até queremos ser todos europeus, e somos, e portanto também temos que ser solidários nessa matéria. E é o que eu acho. Acho que muito bem a vacinação e a imunidade de grupo das ilhas pequenas, e espero que se concretize e que efetivamente seja um sucesso, mas eu penso que há aqui uma desconsideração da situação de uma das economias que é, de facto, a economia Portanto, mais forte dos não te Açores. chocaria se, utilizando obviamente a sigla apenas por analogia, se de repente surgisse um PREI-SM, uma espécie de Preito só para São Miguel, sendo certo que o Preito teve os resultados que teve para a Eu distância. acho que na situação da pandemia, e estando mais do que provado, factualmente provado, que São Miguel tem uma situação específica, deveria haver uma intervenção muito direcionada e muito específica que a colocasse numa situação menos má do que aquela em que se encontra. No que respeita às outras ilhas, eu acho que essa questão da vacinação do grupo, da imunidade, é toda muito interessante, mas efetivamente há aqui dois aspectos a considerar. Um é São Miguel e o outro a situação das restantes ilhas. Depois há outra coisa que me parece que o Governo ainda não fez e tem que fazer rapidamente, que é a questão do Plano Operacional 21-27, que não está ainda a ser, ou pelo menos publicamente, que eu saiba, elaborado e com efeito de propositura do atual Governo e que obviamente vai ter condicionantes muito grandes para a região. Quais são? Estamos a falar na gestão das verbas do próximo quadro comunitário de apoio. Sim. E isto é absolutamente determinante, porque como se sabe, quem vê ao longe costuma ter razão antes, não é? E portanto, o Governo que está atualmente em funções tem que dizer claramente, e isto faz parte também da retoma, o que é que prevê incluir, quais são as áreas fundamentais de inclusão no Plano Operacional 21-27 e que serão determinantes para a alavancagem da economia. A economia foi toda, ao nível nacional, destruída, ou quase, pelos efeitos da pandemia, mas é preciso ver que nos Açores esses efeitos se majoram, não é? Ficam ampliados pelas nossas condições que são conhecidas e públicas, que já discutimos aqui N vezes. E, portanto, o Governo Regional tem aqui um papel importante na definição das áreas estratégicas dessa recuperação. E, como é sabido, e eu dizia há bocado, a economia em São Miguel, sobretudo ao nível da restauração, do comércio, está com efeitos nas ilhas todas, mas em São Miguel de uma forma muito violenta e que poderão, em muitos casos, não ser recuperáveis.
Judite, no princípio deste processo pandémico, há 1 ano e quase meio atrás, uma das coisas que muitos de nós quisemos interiorizar foi de que agora as pessoas vão mudar, não é? Vamos passar a ser mais cuidadosos, vamos passar a ser mais respeitadores, vamos passar a ser menos egoístas, tudo isso. Olhando para este período que passou e para a forma como, neste caso, por exemplo, em São Miguel, as próprias pessoas estão a tratar e a lidar com a pandemia, e pela forma como também nós, apesar de eventualmente mais cumpridores, mas estarmos também bastante cansados de todas estas regras e muito essencialmente cansados daquilo que é o zigue-zague do discurso das autoridades competentes sobre esta matéria, que um dia dizem uma coisa e depois vem dizer outra, e depois é para ser de uma maneira e depois já não é, enfim, por aí fora. Julgas de facto que o ser humano vai ter essa capacidade de mudança, que esta pandemia terá esta capacidade de influenciar uma mudança social e cultural? Bem, Pedro, eu gostava de dizer que sim, mas na verdade não te parece, não me parece. Eu creio que no início, pois era uma coisa nova para todos, completamente desconhecida, ninguém tinha respostas, daí que o governo também tenha avançado e recuado, porque eles próprios também não tinham, ninguém tinha. E isso... Sim, hoje em dia, eu falo mais hoje em dia até do que propriamente há 1 ano atrás, aí ninguém sabia de coisa nenhuma. E mesmo agora, ainda continua a ser tudo muito imprevisível. No início as pessoas ficaram muito assustadas, alarmadas mesmo, e portanto tiveram determinados cuidados e tiveram um tipo de postura, mesmo até em relação umas às outras, de generosidade, que mais de 1 ano depois, e com muito cansaço e com dificuldades económicas, isso também se foi desgastando. Somos humanos e temos muitas fragilidades, e hoje já baixámos bastante a guarda, e não podemos, ainda há bocadinho dizia isso, não podemos porque isto não está completamente controlado, e aliás, outro dia falava com um amigo meu que é da área da saúde, que me dizia que temos Covid para mais uns 10 anos, porque ainda vão aparecer novas variantes e hão de ter que se cruzar todas umas com as outras, e quando finalmente ficar só uma, aí sim é que as vacinas poderão dar resposta e poderemos então ficar sossegados. Portanto, ainda temos para muito tempo. Mas as pessoas estão cansadas e acabaram por enfim, por um lado, por se desleixar um bocadinho. Eu acho que já não há aquele cuidado de higienização, nem distanciamento, nem de uso de máscaras muitas vezes. E por outro lado, voltaram talvez um pouco as costas umas às outras em certas situações, e aquela generosidade que no início se verificava, neste momento não acontece. Agora, parece-me é que todos, para exigirmos dos outros, também temos que dar. E a primeira coisa que temos que fazer é nós próprios termos os mesmos cuidados que tínhamos de antes, apesar da situação já não ser tão grave, apesar das vacinas, mas temos que ter os mesmos cuidados. Depois, em relação à generosidade, falando, por exemplo, no caso de São Miguel, que efetivamente é um caso que continua muito, muito preocupante, e depois São Miguel, sendo a ilha maior, e a Cláudia já explicou isso tudo, e com a situação económica que tinha de antes e que agora se verifica, tem que ser, esta situação tem que ser resolvida o mais rapidamente possível. Mas também não me parece que o exemplo que São Miguel tem dado tenha motivado as outras ilhas a serem solidárias e generosas, porque eu acho que a generosidade também tem que partir de nós próprios. São Miguel neste momento tem 20 e tal freguesias, não tem caso nenhum. Mas não se ouve dizer, bom, a freguesia X que não tem caso vai abdicar das suas vacinas para a outra freguesia que tem mais casos. Nem sei se isso será o ideal, porque também há dias ouvi um epidemiologista dizer que, havendo muitos casos, se calhar não é até bom que se vá vacinar as pessoas nessa situação, porque não se sabe quem é que tem. Podemos estar a vacinar pessoas que eventualmente até já tenham o vírus. Portanto, isto é tudo muito complicado, e por isso há que ser muito tolerante, e as medidas que forem tomadas têm que ser muito pensadas para que realmente possa funcionar bem.
Em termos de regresso à vida normal, julgas que será possível voltarmos a ter, enfim, tudo o que nós tínhamos antes, da mesma maneira? Houve-se por aí a intenção de, em agosto, havendo a tal hipotética imunidade de grupo, voltarem as touradas à corda, não é? Estamos daqui a pouco, falaremos de São Joaninas, é certo que no modelo que está definido, mas poderemos, por exemplo, em agosto já ter festas da praia, eventualmente na rua, nos moldes em que são conhecidos. Já disse que as festas da praia, ou seja, não haverá. Quando é que nós vamos poder dar ao povo aquilo que o povo quer? Eu acho que é preciso alguma paciência para já, porque eu acho que nada vai ser como de antes, ou pelo menos tão cedo não será, e depois estas coisas não é de um momento para o outro. Bom, até 15 de agosto não pode haver nada, depois a partir de 15 de agosto vamos fazer festa como se nada tivesse acontecido. Não é assim, as coisas têm que ir, essa abertura tem que ser gradual, e daí que eu acho que, por exemplo, as São Joaninas pode ser um modelo engraçado para ir regressando aos poucos à normalidade. Já lá vamos então. Graça Silveira, há pouco falaste em novos negócios que surgiram fruto da questão da pandémica e até de algumas políticas que estão sendo gizadas. Que outras áreas, que outras visões encontras de futuro que possam de facto contribuir para ajudar-nos a sair desta situação social e económica em que a doença acabou por colocar também a região? Bom, Pedro, independentemente da questão dos negócios, e respondendo à tua pergunta de se a questão está nas pessoas, que fizeste de uma forma muito filosófica, e eu respondo de uma forma muito simples e muito pouco filosófica. As pessoas não mudam. Aquilo que nós podemos mudar, não mudam na sua natureza, não é? Aquilo que nós podemos mudar nas pessoas são comportamentos, e comportamentos sociais, corretos, que eu já por várias vezes disse aqui, e eu espero bem que isso continue para sempre. As pessoas têm que ter comportamentos básicos de higiene, porque é aquilo que agora é exigido, lavar as mãos com frequência. Eu sou do tempo que ninguém ia para a mesa sem lavar as mãos antes. Eu lembro perfeitamente, para a mesa, não sei o que mais, era a inspeção. As mãos já estão lavadas, a gente sim, inspeção às mãos. Hoje em dia ninguém faz isso, não se vê. Os miúdos vão para a escola, não lavam as mãos, portanto, perdeu-se o hábito de, no século XXI, onde supostamente devíamos ser todos muito evoluídos, de, provavelmente por esse sentimento de segurança, que se foram erradicando uma data de doenças. Aliás, não é por acaso que foi instituído há alguns anos atrás o Dia Internacional de lavar as mãos, não é? Exatamente à conta disso. Aliás, até há romances, aqui para fazer um pezinho à Judite e à Cláudia, mostrar que eu também sou muito culta. Amor em tempos de cólera. Amor em tempos de cólera, do Gabriel Garcia Marques. A cólera matou e dizimou imensas populações, única e exclusivamente porque não havia saneamento básico. A partir do momento em que passou a haver saneamento básico, deixou de haver cólera. Portanto, há uma série de doenças que são doenças comunitárias, digamos assim, que só conseguimos combatê-las com boas práticas de higiene. E a nossa população tem uma resistência enorme a isso. Quando há 10 ou há 15 anos atrás começou a ser obrigatória a implementação dos HCCP nos restaurantes, toda a gente dizia que aquilo era uma tolice, que a comida nunca mais ia ser a mesma, porque era preciso, era o esterco das cozinhas para dar o temperinho às nossas comidas tradicionais. Já se sabe. Isto ouvia-se. Isto agora, com estes HCCPs, com essas higienes todas, a gente já vai lá e olha, já não sabe nada a mesma coisa. Portanto, lavar as mãos, a utilização da máscara e manter o distanciamento social. E a verdade é que isto aconteceu, por exemplo, em São Miguel e na comunidade de Rabo de Peixe, e não vale a pena estar a escamotear e ser politicamente correto. O que se fez durante anos e trouxe-nos até aqui. Agora, que é uma questão de vida ou morte, as coisas revelaram-se. Durante anos, os índices de pobreza eram a média regional, os níveis de escolaridade dos rankings era a nível regional. Lembro perfeitamente que o Paulo Estevão pediu, vezes sem conta, requerimentos a dizer que queria os índices de escolaridade por escola e por ilha, porque nós temos alunos de 19. Mas a média dava sempre 9,5. Porquê? Porque temos focos de pobreza, temos focos de baixa escolaridade, temos focos de baixo desenvolvimento social, que é assim mesmo que tem que ser dito, que foram sempre camuflados com médias regionais. E agora não dá para fazer a média de Covid, não é? Sim, mas apesar dessas médias que disfarçaram, São Miguel, a realidade económica e social de São Miguel é de todos conhecida. Pedro, mas deixa-me só acabar este raciocínio, não é? Que fez agora, foi o que entendeu fazer, isso é outra conversa. Porque é que isto se revelou de uma forma tão crua? É porque já não dá para fazer médias, não dá para dizer que tens 200 casos na Ribeira Grande e 0 no resto da região, e afinal então tens 2,5 casos na região. Não dá para fazer esta média agora. E portanto revelaram-se
as questões. Mas até se calhar vão ter sorte uma vez mais. Porque enquanto que a vacina, pelo menos cientificamente, neste momento só temos a segurança de que dá 4 a 5 meses de imunidade, sabe-se que a imunidade que resulta da positividade ao Covid, ou seja, à doença, mantém níveis de anticorpos e de imunidade muito mais elevados. Portanto, se há muito mais casos positivos em rabo de peixe, ao fim de algum tempo, provavelmente vão conseguir essa imunidade pela via da doença e não pela via da vacinação. Mas, estavas tu a dizer que de arranjarmos uma vacina perfeita, ou a Judite dizer que os vírus, entretanto, se cruzem de tal forma que a determinada altura haja uma vacina que cubra o espectro todo. Eu acho que neste momento aquilo que nós precisávamos rapidamente era de um fármaco retroviral que matasse o vírus, ou seja, como há de resto em relação a muitas outras doenças. Tens a parte preventiva, que é a vacinação, para evitar que se apanhe o micro-organismo, mas depois tens uma série de fármacos no mercado que, quando efetivamente apanhas, podes, por exemplo, no caso do herpes, tu tens retrovirais que, supostamente, por exemplo, as bexigas, nós só apanhamos uma vez na vida e ficávamos imunes. Depois começámos a perceber que não. Aquilo que o povo chamou durante uma vida inteira cobro não é mais nem menos do que uma reincidência na vida adulta do vírus que provoca as bexigas. Mas depois temos retrovirais que podemos tomar e que atenuam. E acho que essa linha de investigação tem estado tudo muito obcecado com as vacinas, e as linhas de investigação para aparecer um fármaco no mercado que mata o vírus foi desmotivado. Em relação à normalidade, eu acho que nunca vai voltar a ser. Foi desmotivado exatamente pela questão financeira. O facto de ter aparecido muito dinheiro para que se produzissem vacinas não, a questão é que desviou esta atenção? Eu acho que não é assim. Os mecenas, que têm muito dinheiro para investir em arte, e agora, graças a Deus, viraram-se também para a ciência, como a comunicação social e os opinion makers falam da vacina, decidiram colocar o seu dinheiro, os seus milhões, nas linhas de investigação da vacina. Quando quem faz a opinião da ciência começar a falar que é urgente também encontrarmos um retroviral, muito provavelmente quem tem muito dinheiro e que não percebe nada de ciência percebe que há laboratórios que estão a fazer essas linhas de investigação e precisam de dinheiro, também hão de colocar lá esse dinheiro. E quando tu dizes que se vamos rapidamente a partir de agosto dar ao povo aquilo que o povo quer, não é aquilo que o povo quer. Nós somos seres gregários, toda a gente precisa de sociabilizar, toda a gente precisa de afetos, toda a gente precisa de rir e de estar com as pessoas. Temos é que encontrar uma forma de podermos fazê-lo sem pôr tudo a perder, não é? Portanto, podermos fazer encontros com um menor número de pessoas, no verão aproveitar que está bom tempo e dar preferência a espaços públicos com distanciamento, e perceber que, até porque as doenças crónicas, como será este o caso, que vão ser aquilo que é um micro-organismo que vai passar a fazer parte da comunidade, vão ser comunitárias. Nós precisamos de vários anos para perceber o comportamento disto e, portanto, até lá, sem saber quanta imunidade é que vamos ter com a vacina, porque vamos andar a ser vacinados todos 5 em 5 meses, com mais vacina e mais vacina e mais vacina. Portanto, é importante nesta fase, e acho que até os terceirenses já perceberam, que neste momento o facto de termos sido bem comportados e estarmos a cumprir um determinado número de regras, podemos ter alguma vivência social que os de São Miguel, por exemplo, não podem, que é muito pior. Portanto, é preferível cumprirmos com as regras e termos para já aquilo que é possível. E fomentar o mercado interno, as pessoas passarem a ir para as ilhas. Portanto, isto em termos futuros era uma das ideias que sempre se defendeu politicamente, mesmo em termos de produtos, dinamizar o comércio interno, e em termos turísticos, que também é um produto, já o ano passado houve imensas pessoas que foram de férias para as ilhas e que vêm encantadas. Havia pessoas que passavam o ano o ano passado grande parte dos açorianos descobriram as flores, por exemplo. Isso, passavam o ano a pensar e fazer aquela fériazinha para um resortzinho qualquer, manhoso de Cuba, para Vara com tudo incluído, e a pulseira de plástico. Para a piscina e da piscina para a sala de jantar. E o ano passado foram fazer férias para o Pico e para as flores e vieram encantados e perceberam que se calhar preferem muito mais usar esse dinheiro para nos estar nossos com a família, nos nossos resortzinhos. fazer férias cá dentro. Cláudia, mais alguma coisa que queiras acrescentar sobre isso? Estás à vontade? Temos que avançar já para o nosso próximo tema, que tem que ver com São Joaninas. Eu penso que está esgotado, não é? A questão da normalidade e do comportamento das pessoas é a velha questão, o
Rousseau já dizia, não é? O homem é bom, a sociedade é que o corrompe. Não sei Ela se será gosta assim, sempre de vir com mais uma mas coisinha filosófica, a verdade é que, só para desmerecer. Acima de Agora é o marcas, não é? Rousseau. Isto é a hora de almoço, é muito complicado. Bem, mas dizia que não há grande coisa a acrescentar. Eu acho que de facto sou da opinião da Judite. Acho que as pessoas não vão mudar, não é? Não vão mudar, pelo menos tão depressa. Mas é isso que tenho a dizer sobre Muito essa bem, questão. então vamos falar de São Joaninas e fico para já por ti, por uma questão obviamente de justiça, também de gestão de tempo. Allan Menezes e a Câmara Municipal de Angra decidiram este ano realizar as festividades. Aliás, assumiu muito cedo, logo no início do ano, em janeiro, fins de janeiro, inícios de fevereiro, que as festividades haveriam de ser feitas. Entretanto, daí para cá foi gizando este plano B, digamos assim, de festas. Há um conjunto de produções audiovisuais que serão disponibilizadas através de plataformas digitais e deduzo que algumas através do próprio Serviço Público Audiovisual Regional sobre as festividades e enfim, aquilo que por norma acontece nas festividades, os cortejos, os desfiles, as noites de marchas, por aí fora, e há um conjunto de eventos, nomeadamente ao nível cultural e desportivo, que preenchem um programa que efetivamente existe e que está disponibilizado. Tem razão de facto Allan Menezes quando diz que é importante defender a marca e por isso arranjar esta solução que é a que neste momento e a partir da manhã vamos poder gozar dela? Exato. Eu julgo que sim, eu julgo que essa foi a solução possível e talvez a mais inteligente no enquadramento que vivemos, não é? Nós olhamos para o programa das São Joaninas e parece um programa de outro ano qualquer, pré-pandemia, não é? Não verificamos assim à primeira parte e ao primeiro olhar que aquilo tenha grandes diferenças. É de facto um programa como era o de 2019 e para trás. Depois, a questão como se vai operacionalizar é que é diferente. Por um lado, tirando partido dos meios virtuais, digamos assim, das televisões, dos meios de comunicação, do streaming, que agora está na moda e que passa a todo momento, e portanto acho que é uma solução híbrida, mista e bastante inteligente no momento em que vivemos, porque depois teremos concertos presenciais. Sim, haverão 2 concertos todos os dias, Exato. um no Teatro Angrense e outro no Centro Cultural, apesar da mesma hora. As pessoas são obrigadas a levantar os bilhetes, portanto, para controle de entradas, como é óbvio. Depois haverá com certeza o distanciamento, a desinfecção e tudo isso. Portanto, eu julgo que no cenário atual não fazer, que foi o que sucedeu o ano 2020, seria muito mais grave do que esta solução, que não sendo uma solução ideal, é a solução possível e julgo que uma saída bastante inteligente e compreensiva da realidade. E acho que o facto também de ter sido anunciada previamente, mesmo a questão de haver as corridas, é efetivamente, e eu acho que nisso o Pedro tem razão, o povo o que quer são as corridas, as touradas à corda, não são propriamente as touradas de praça, mas essa solução também de permitir que as pessoas regressem progressivamente, porque obviamente na tourada à corda não é possível controlar distanciamento nem coisa nenhuma, na de praça isso é possível de fazer, também com os lugares marcados, e portanto há aqui uma tentativa de reaproximação à realidade, que não é efetivamente reaproximação. Ainda outro dia estava a pensar nisso, nós por esta altura já cheirava a morcela, já tínhamos as bandeiras e enfim, tudo enfeitado, os palcos montados, isso não acontece. E portanto ninguém dá por isso que as São Joaninas se aproximam, mas por outro lado há aqui a possibilidade de as pessoas de forma regrada regressarem, digamos, a uma normalidade parcial. Não é ideal, mas é uma solução possível nos tempos em que vivemos. Judite, ontem à noite, na apresentação da corrida da Praia da Vitória, Tibério Diniz, o presidente do município da Praia, dizia que, não sendo possível realizar festas, não as fará, preferirá apresentar um programa alternativo, inclusivamente com um nome diferente, porque não quer pôr em causa o nome Festas da Praia. Esta solução de Allan Menezes deveria ter sido replicada por outros municípios, que há páginas tantas, a maior parte deles aqui no Grupo Central, portanto todos aqueles pequenos festivais que se realizavam a partir de agora foram já cancelados todos, não haverá nenhum tipo de atividade lúdica, nem cultural, nem tauromáquica, nem de espécie alguma, estão cancelados pura e simplesmente. A praia ainda está aqui a fazer um compasso de espera, considerando que é para agosto, mas este é um modelo que deveria ter sido replicado? Não sei se deveria ter sido replicado, mas penso que cada concelho, cada município encontrará uma fórmula que se adeque à sua realidade. Eu acho que o importante é dar um sinal de regresso gradual à normalidade. É
animar as pessoas que durante mais de um ano, e para nós terceirenses as festas são fundamentais, fazem parte do nosso ADN. E, portanto, começar também a animar um bocadinho as pessoas para saírem desta carga negativa do Covid. Dinamizar as cidades ou as vilas, conforme. E no caso concreto da praia, o Presidente disse isso. Acho que sim. Se ele tem outra ideia, um outro plano para agosto, em vez de ser as festas da praia, talvez não queira associar as festas ainda a esta saída do Covid, pronto, pois que o faça de acordo com as regras da altura, que o faça. O importante é que faça. No caso concreto das Sanjoaninas, lembro-me que o ano passado nós fizemos um programa por altura das Sanjoaninas a lamentar-nos precisamente pelo facto de não termos uma festa que tanta falta nos faz e enfim, que nos deixa sempre tão boas memórias. Eu acho que a ideia da Câmara de Angra foi, por um lado, animar os terceirenses. Por outro lado... também já dizia o poeta, o que faz falta é animar a malta. Não? Pois, já agora deixa-me dar aqui a minha colherada nesta manter na memória da nossa diáspora, dos nossos... Ao nível do Rousseau, não sei. Não, um bocadinho abaixo, mas pronto, não foi mau. Sou mais popular, menos erudito. Então, eu dizia que é importante também manter na memória dos nossos imigrantes, da nossa diáspora, a ligação às festas, e eu creio que a Câmara de Angra também pensou nisso, portanto havia sempre um afluxo de imigrantes, um afluxo grande por esta altura, e isto também é uma forma de manter esse elo de ligação. Depois, por outro lado, também um apoio grande ao comércio local e aos artistas que tanto necessitados, aos artistas locais, porque as festas, as Sanjoaninas são feitas exclusivamente com a exceção de Carlos Alberto Muniz, que não, enfim, que é de cá, mas não vive cá, mas de resto é com artistas locais que também tanto necessitados estão de trabalho. E portanto, eu vejo, para já, eu não gosto muito enfim, fazer juízos negativos de uma coisa que ainda não aconteceu. Eu vou esperar para ver, depois se correr tudo mal, eu serei a primeira a dizer. Fazemos o pós-Sanjoaninas. Fazemos o pós-Sanjoaninas e diremos tudo o que entendermos que tem que ser dito, até para que depois elas possam melhorar. Mas, neste momento, eu estou expectante, mas acho interessante a fórmula encontrada. Portanto, este modelo híbrido em que há concertos ao vivo, há as touradas, com as regras necessárias, como é evidente, que não podemos esquecer que elas têm que continuar a existir. E, por outro lado, que estamos a ser guiados nesta matéria pelas regras aprovadas o ano passado, num quadro pandémico ligeiramente mais grave do que o que vivemos hoje em dia. Mas é sempre melhor prevenir que remediar e, portanto, sim. Antes cumprir com regras mais apertadas, digamos, do que facilitar muito e depois as coisas correrem mal. Por isso, eu acho que pois as transmissões televisivas não sei como é que vão funcionar, isso é realmente a dúvida. É a Viteca, é um canal, pronto, é o canal com o qual a Câmara trabalha. Vamos ver como é que dessa parte funciona, pronto, mas tenho alguma expectativa de que vai ser interessante e que vai ser uma forma de voltarmos a ter festas. Muito e bem. Portanto, eu também, o tema é Angra nas asas de um sonho, e eu também embarco neste sonho de que as festas vão ser divertidas. Agora, há uma coisa que eu tenho dúvidas, é como é que depois vão funcionar, porque nos espaços fechados sabemos que vai haver todas as regras que já falámos, mas depois das pessoas saírem, como é que vai funcionar? Será que a consciência não vai e a responsabilidade de cada um? Pronto, é verdade, mas será que vai haver fiscalização? Que é a dinamização da restauração e que vai haver, não havendo as tascas, claro que exatamente. Obviamente a restauração e depois, pronto, e nós sabemos que depois se bebe às vezes um pouco mais do que é normal. E depois como é que há fiscalização, há alguma forma de controle dessas situações? Essa parte é que me deixa, enfim, um pouco mais preocupada, mas lá está. Isso está
na consciência de cada um. E eu acho que nós, ao fim de 1 ano e meio de pandemia, temos a obrigação de zelar pela nossa saúde e pela dos outros. Graça Silveira, ainda hoje não tinha feito isso, só passar-te assim a palavra, portanto escolhi a última oportunidade para dizer só Graça Silveira. Não, a questão para mim, e tudo isso pode ter as leituras que se quiser. Aliás, nem é José Gabriel Ala Menezes que vem fazer a apresentação disso, coloca na mão do seu vice-presidente e diz que... Sim, mas tem sido o José Gaspar o responsável. José Gaspar vem dizer que é importante, já não sei bem... há vários anos. Sim. Não, mas vi dizer, já não sei bem qual foi a expressão que ele utilizou, se é que era importante lembrar as Sanjoaninas ou se era importante não deixar esquecer as Sanjoaninas, e por isso tinha encontrado este modelo, que na opinião da Cláudia diz que é muito inteligente e compreensiva. Eu cá por mim digo, leia-se, é ano de eleições autárquicas, portanto no ano de eleições autárquicas, quando daqui a 3 meses vão ter eleições, não podia deixar de haver Sanjoaninas. Eu peço imensa desculpa, faz parte do adjetivado da senhora Cláudia. Fazer umas Sanjoaninas utilizando os novos meios virtuais, mas os meios virtuais sempre utilizaram. Os idosos que ficavam em casa viam as festas pela televisão. Alguma vez te passou pela cabeça fazer o dia da abertura do cortejo ou o dia das marchas a ficares com os meios virtuais em casa a ver a festa? A gente quer saber qual é a tua alternativa, Graça. Era fazer cortejo na Rua da Sé? Não era fazer, não. Eu acho que este ano poderia ser exatamente igual ao ano passado, com algumas diferenças, porque o ano passado também houve 2 corridas. Porque as pessoas querem muito corridas. Querem. O ano passado não houve Sanjoaninas, mas houve. Está bem, não estou a dizer o contrário, mas o que é que temos? O que é que temos? Temos a parte toda. Temos a parte. Não, é que tu queres que eu faça um modelo para as Sanjoaninas, mas quando eu concorri para ser presidente da Câmara, de certeza que não votaste em mim. Portanto, não deves querer. Garantidamente. Eu estava com a minha sanidade mental em alta. Portanto, não deves querer saber quais são as minhas propostas para gerir e aliás, isso na altura foi uma das coisas que foi muitíssimo criticada, foi exatamente José Gabriel Ala Menezes ter deixado de dar o contributo aos músicos e aos empresários locais. Já nem sequer as costureiras eram de Angra, as roupas eram todas feitas em costureiras da praia, nada contra, mas eram as festas do concelho. E portanto, uma coisa boa que a pandemia trouxe e que este novo modelo trouxe é que efetivamente bairrismo caseiro. Então o dinheiro não fica na ilha, não circula da mesma Justito, e não estou a dizer o contrário, mas aquelas eram festas do concelho que antes das festas serem geridas tinham capacidade de resposta e durante anos tiveram e estavam a contar que iam poder fazer as roupas e deixaram de o poder fazer. Inclusivamente também as lojas que vendem os tecidos e as retrosarias, igual. Não, mas compraram, sim senhora. A questão é assim, eu para mim dá-me igual, porque eu como sou feialense e fiz a minha campanha toda a dizer que poderia servir Angra, mesmo sendo da Horta. A verdade é que as festas eram do concelho, as festas eram organizadas por angrenses. José Gabriel Ala Menezes, os 4 nomes, sim, decide que as festas iam deixar de ser organizadas por uma comissão de angrenses e iam passar a ser geridas pela autarquia, e ao fazê-lo deixou de investir nos artistas locais e no comércio local. Portanto, ao menos neste novo modelo isso vai ser recuperado e esperemos que seja uma das coisas que também fique pós-pandemia. Angras nas asas do sonho, pois eu acho que vai ser exatamente isso. Vamos sonhar que estamos nas Sanjoaninas, porque aquilo que nós sentimos falta das Sanjoaninas é verdade que tem toda uma parte de atividade desportiva, é verdade que tem toda uma parte de atividade cultural, mas aquilo que as pessoas têm verdadeiramente saudades é de brindar umas com as outras, é verdade. Eu não estou a dizer que é possível, então, quer dizer, depois de tudo aquilo que eu defendi, aquilo que as pessoas têm que ser responsáveis, não estou apelando a isso. Agora, que este modelo
não vai satisfazer, não vai matar essas saudades que as pessoas têm das sanjoaninas, não vai de todo, mas esta é a minha opinião. Muito obrigado às três, Cláudia Cardoso, Judite Parreira, Graça Silveira. Marcamos encontro por daqui por 15 dias, depois logo veremos então se as opiniões, ou pelo menos as expectativas que aqui hoje tivemos, se concretizaram ou não sobre estas sanjoaninas. Daqui a pouco há mudança de turno, a partir deste momento o Política de Saltos Altos fica também disponível nas nossas multiplataformas. Boa tarde. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara.